Está no ar. Gente que fala. Gente que fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando ao vivo pela UOL TV, a TV da internet e também pelas redes sociais, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube, tudo à sua disposição para você acompanhar a nossa jornada de hoje até a 13h. Curta, comente, compartilhe a nossa transmissão, participe também pelo WhatsApp com as perguntas aos nossos entrevistados. O número é o 973350038. Mais uma vez, 973350038. Eu sou Mauro Friesman, meio-dia em ponto. Quinta-feira chegou, você conhece o nosso espaço aqui hoje, mais uma edição do Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático, o apoio da CBDL, Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. Vamos então apresentar os nossos entrevistados de hoje, que vão compor a nossa bancada para análise e debate dos nossos temas. Doutor Roberto Liviano, procurador de Justiça, escritor, palestrante, presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, ex-presidente do Movimento do Ministério Público Democrático e agora ocupando a cadeira número 10 da Academia Paulista de Letras Jurídicas. Tudo bem, procurador Liviano? Seu microfone está fechado, procurador. Verdade. Essas coisas a gente precisa ter atenção, essas gafes dos tempos da tecnologia e das conexões. Mas é um prazer estar aqui. Vamos atualizar aqui a apresentação na última Assembleia do MPD, a convite do querido Ricardo Prado. Sim. Eu assumi a vice-presidência do MPD, né? Então, estamos aqui para mais uma jornada e com muita alegria ao lado de Laura, de Marta, de Fábio, e sob a sua mediação, para mais uma conversa no nosso Gente do MPD que Fala. Uma alegria estar com todos vocês hoje, nessa quinta-feira, e já na torcida aí para o Brasil amanhã completar a primeira fase da Copa com uma pontuação alta e nos preparando aí para as oitavas de final. Muito bem. Então, o procurador Roberto Liviano, fazendo a correção aqui, agora vice-presidente do MPD, e o procurador Ricardo Prado, presidente do Movimento do Ministério Público Democrático. Eu apresento também aqui para a nossa conversa doutora Laura Barros, ela é procuradora do município de São Paulo, professora universitária. Tudo bem, procuradora? Bem-vinda mais uma vez com a gente. Bom dia, Mauro, bom dia a todos os colegas, um prazer sempre estar aqui. Eu tenho realmente um carinho especial por esse programa, né? É sempre muito interessante, muito instigante, a gente sempre sai com algumas questões para serem refletidas. Então, realmente estou muito feliz de estar aqui participando e também na expectativa do jogo de amanhã, hein, Roberto? Vamos aí na torcida, ver se a gente traz sorte aí para o Brasil. Obrigada pelo convite. Sim, dará tudo certo e com o time reserva. Passaremos por essa também. Doutora Marta Geller também com a gente, advogada previdenciária, ela é comentarista do programa Linha Direta com a Justiça, da Rádio Bandeirantes. Tudo bem? Doutora Marta, bem-vinda mais uma vez com a gente também. Boa tarde, Mauro. Boa tarde aos colegas de bancada. Agradecer ao doutor Roberto Liviano por mais esse convite para participar do Gente que Fala e para estar aqui debatendo os temas mais importantes da semana, né, Mauro? Sim, nosso papel aqui na nossa jornada diária para a formação de opinião do nosso público, do público do programa Gente que Fala. E eu apresento também o Fábio Arcuri, farmacêutico, ele é presidente do Conselho de Administração da CBDL, Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Tudo bem, Fábio? Bem-vindo mais uma vez. Obrigado, boa tarde, Mauro. Mais uma vez agradeço o convite, é um prazer grande compartilhar a mesa, ou não é mesa, mas enfim, compartilhar o tempo, né, com os colegas Roberto, Laura, Marta. Espero que a gente possa, entre nós, aprendermos muito, e aos ouvintes, que também possam, a plateia como um todo, que possa também ter uma hora de bastante qualidade. Obrigado. Vamos lá.
Obrigado, Fábio. Vamos lá, 12h04, nosso primeiro tema de hoje. A Câmara dos Deputados aprovou na terça-feira a proposta que regulamenta a prática do lobby junto a agentes públicos, determinando práticas de transparência e regulando o pagamento de hospitalidades. O texto define o lobby como representação de interesse a ser exercido por pessoa natural ou pessoa jurídica por meio de interação presencial ou telepresencial com agente público, dentro ou fora do local de trabalho, com ou sem agendamento prévio. O autor da proposta, o deputado Carlos Zaratini, afirmou que o objetivo é dar transparência às relações entre os setores privado e público. Procurador Roberto Liviano, começo com o senhor a respeito desse tema. O senhor que é defensor da regulamentação do lobby, a gente já tratou aqui diversas vezes a respeito deste assunto. E o senhor destacou no seu artigo no site Poder 360, agora na terça-feira também, o seguinte: fazer lobby nada mais é que construir diálogo limpo. E o senhor sinalizou também da seguinte forma: percebe-se ritmo frenético no processo legislativo e são grandes os riscos de se aprovar uma lei ruim, sem a necessária reflexão, sem debate democrático, sem maturação. O processo caminhava bem e foi rapidamente deteriorado. O que foi que aconteceu na sua avaliação em relação ao que foi aprovado na Câmara dos Deputados? Infelizmente, Mauro, nós temos assistido a essas cenas no Congresso Nacional frequentemente, né? Liga-se o trator e esse trator passa por cima das garantias da democracia, não é? De boiada. Nós estamos vivendo aí a transição política, nós estamos em plena Copa do Mundo, enquanto as pessoas estão assistindo aos jogos da Copa, enquanto a imprensa presta atenção naquilo que ocorre na transição política, tira-se proveito disto e aprova-se este projeto. Na verdade, não é bem assim, não é o deputado Zaratini o responsável por este projeto. Na verdade, nós tivemos o projeto Zaratini, nós tivemos um segundo projeto e tivemos o projeto 4391 de 2021, que foi o projeto com a ideia prevalente aprovada, né? Esses 3 projetos foram apensados e foram aprovados em menos de 2 minutos na última terça-feira. É ruim porque não houve um debate efetivo em relação a essa nova versão, resultado desta fusão das 3 ideias. Não foi um substitutivo, né? Sim, ao projeto do Zaratini. Exato. Regulamentar o lobby, não há dúvida de que é algo importante, é algo necessário, é algo relevante. Aqui na América do Sul, o Chile é um país vizinho que regulamentou o lobby de maneira importante, como um bom exemplo, um bom ponto de partida para nós. Mas a forma como se procedeu não foi uma forma boa, não foi uma forma positiva, e o que eu devo dizer é que o resultado deste processo, além de não levar em conta a opinião da sociedade, além de sacrificar o debate democrático, como se deveria observar, alguns problemas graves e sérios são observados neste projeto aprovado. Em primeiro lugar, permite-se o recebimento de presentes luxuosos, de presentes caros, por agentes públicos. Permite-se que empresários convidem agentes públicos para participar de feiras e seminários nababescas, como se isso fosse algo aceitável, como se não houvesse aí conflitos de interesses. Isso é absurdo, isso é inaceitável numa lei que se propõe a regulamentar lobby. Na lei chilena, fala-se em registro de documentos que são trocados numa tratativa institucional, porque não é só garantir a paridade de espaços, mas também registrar documentos trocados. No projeto aprovado, este registro documental não é assegurado. Esta é uma falha grave. Além disso, a sociedade civil insistiu muito sobre a questão de publicidade de agenda. A publicidade de agenda dos agentes públicos
não foi assegurado, né? Ou seja, existe uma série de questões que foi negligenciada, foi apontada pela sociedade civil e foi literalmente desprezada na aprovação deste projeto de boiada, que agora segue para o Senado, e nós vamos continuar procurando mostrar aquilo que é relevante e que se tem uma oportunidade importante aí para avançar produzindo uma lei de primeiro mundo. Tomara que consigamos reverter estes prejuízos. Há pontos positivos, sem dúvida, mas há uma série de problemas no projeto aprovado e a nossa preocupação é que não se permita, a pretexto de regulamentar o lobby, legalizar práticas corruptas. Isso é inadmissível. Procuradora Laura Barros, seu olhar sobre esse tema, a Câmara aprovando, portanto, a regulamentação do lobby, projeto que segue agora para o Senado, mas não, né, na forma como deveria ser, né, na forma como todos esperavam, conforme salientou o procurador Roberto Liviano. Exatamente, Mauro, eu compartilho 100% das observações feitas aí pelo Dr. Liviano. Na verdade, infelizmente, essa é mais uma expressão de um hábito que acabou se instalando aqui no país, né, tanto por parte do Executivo quanto no Legislativo nos últimos anos, de simplesmente desconsiderar a existência da sociedade civil, né? A gente realmente viu desmontes muito sérios em termos de promoção da integridade, em termos de combate à corrupção, várias medidas de transparência sendo relativizadas, vários instrumentos de participação democrática, como os conselhos, por exemplo, sofrendo seríssimas restrições, o que, por sua vez, inviabiliza o controle efetivo da sociedade com relação à ação pública. A gente teve aí o tenebroso exemplo da Lei de Improbidade Administrativa, que sofreu aí aquela reforma violenta, que muitos até estão chamando de lei de não improbidade, né? Porque eu estou realmente muito curiosa para ver uma condenação com base na nova lei, que eu acho que vai ser bem difícil de sair. Então, na verdade, é um grande processo que a gente vem passando, né? E tem como característica também esse atropelo, né? Esse assodamento na aprovação de projetos de lei que se mostram, ao final, ilegítimos, porque não passaram pelo crivo da sociedade, não houve discussão com a academia, não houve discussão com as diversas instâncias e atores interessados, e, portanto, ele tende a ter muito menos aderência da sociedade, né? É sabido que uma lei, quando ela passa por um processo legítimo, ela tende a ser muito mais atendida, ela tende a ser observada com muito mais vigor e boa vontade até por parte do cidadão. Então, realmente é lastimável, houve muitos retrocessos, a gente vinha num processo, como bem observou o Roberto, que estava se mostrando bastante satisfatório nesse sentido. Em julho, a gente observou a incorporação de 10 emendas ao projeto, a partir de sugestões da sociedade civil. Então, a gente estava caminhando bem para um aprimoramento, uma instância aí de debates, que simplesmente foi ignorada, e também fazendo registro, né, que mais um sinal do retrocesso, mais um sinal do desmonte. A gente já tinha um decreto federal relativamente recente, de 2021, o decreto 10.889, que já abordava a questão dos presentes, dos brindes, das hospitalidades e das agendas, né, e trazia, claro, a obrigatoriedade da disponibilização prévia das agendas, né, para que se possa, eventualmente, interferir no processo, acompanhar o processo, exercer algum tipo de controle. E, mais uma vez, a gente viu assim, uma canetada, né, ou pelo menos estamos em via de observar a conclusão desse processo, que se despreze essas construções tão longo tempo, né? Isso é um sinal de amadurecimento democrático que a gente vinha tendo e que, infelizmente, vem sendo desprezado aí pelas nossas instituições. É lastimável. Doutora Marta Geller, seu olhar sobre esse nosso tema. Mais uma vez, né, vem o Congresso Nacional em nome querendo legalizar o que não é legal, né? Como disse aí o doutor Roberto Liviano e a doutora Laura, né? É lastimável, né, Mauro? O que a gente espera, se viesse, e parece que vai ser aprovado, vai passar pelo Senado, depois ainda tem sanção e veto, né? E depois tem os mecanismos de
de ação, né, sociais aí, para que seja declarada inconstitucionalidade de vários pontos aí desses projetos, se ele vier a ser aprovado. Então, esse é o mecanismo que a sociedade vai ter para, já que nós não elegemos essas pessoas que estão lá para nos representar na Câmara e no Senado, e eles agem dessa forma, né, sem ouvir a sociedade, e com intenção até trazer uma legislação que vai acobertar essas atitudes que a gente precisa regulamentar de uma forma que seja transparente e garanta a ética, né, nessa questão do lobby, enfim. Então, os mecanismos que a gente vai ter são esses, as entidades que têm a titularidade de uma ação direta de inconstitucionalidade, o Ministério Público, enfim, a sociedade tem que se mobilizar para tirar do ordenamento jurídico uma legislação que vai contra princípios da Constituição Federal e da própria legislação que já está em vigor, como a própria doutora Laura já mencionou aqui, né, que já existe uma legislação e que agora vem uma outra que tenta fazer com que alterar, né, uma legislação que nós já temos e para pior, né? Então, esse o meu entendimento. Para expurgar esse tipo de legislação, existe esse mecanismo e é isso que a gente tem que se valer para poder proteger a sociedade de uma legislação que vem contra os interesses sociais. Fábio Arcuri, qual é o impacto da aprovação desse projeto que regulamenta o lobby na forma como ele foi aprovado, na Câmara dos Deputados, pelo menos, porque a matéria segue para o Senado Federal? Enfim, qual é o impacto no seu setor, na saúde? Então, eu acho o seguinte, é muito importante que o setor da saúde é um setor muito complexo, com diferentes subsetores, né? E o setor da CBDL é o setor de diagnóstico in vitro. Então, muitas vezes, esse setor ele não é ouvido, ele não é devidamente representado. Com isso, eu não quero dizer que a representação tem que ser feita dessa forma, né? Eu acho importante que encontre-se uma maneira de que o setor todo possa ser escutado, junto aos agentes que fazem política, que fazem leis, enfim, e lastimo, né, em que pese a importância de que possa haver, por parte da sociedade civil, uma representatividade junto ao governo para que o setor possa ser escutado e as demandas possam ser analisadas, eu não digo atendidas, mas digo analisadas, que a lei saia dessa maneira como os colegas acabaram de refletir. Então, só para fechar a última linha, todas as empresas da CBDL, praticamente todas, têm um setor de compliance. Eu sei que mais à frente a gente vai comentar algo sobre isso. Então, para nós é muito arriscado coadunar com uma lei dessa, porque sempre você está incorrendo riscos legais importantes de ferir a imagem das empresas, né? 12h17, vamos aqui para o nosso próximo tema do Gente que Fala de hoje, gente do MPD que Fala, sempre nesse espaço aqui às quintas-feiras. Em busca de recursos no orçamento deste ano, líderes do Congresso voltaram a apostar na PEC da transição e no diálogo com aliados do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva para liberar as chamadas emendas de relator. A estratégia é incluir na PEC um dispositivo que autorize despesas acima do teto de gastos já em 2022 para reverter o bloqueio de 15 bilhões e 400 milhões de reais que está em vigor. Além de deixar áreas como saúde e educação sem caixa, a contenção de despesas travou 7 bilhões e 800 milhões de reais em emendas do relator. O instrumento é usado como moeda de troca nas negociações políticas entre Planalto e Congresso. Procurador Liviano, a gente está tratando do seguinte, estamos falando de manobras que estão sendo buscadas para resolver o aperto orçamentário deste ano, de 2022, a partir da PEC da transição que está sendo elaborada, né? Esse tema ele é bastante complexo. Nós poderíamos ficar um programa inteiro debatendo esse assunto, porque ele tem uma série de nuances, com certeza absoluta. Agora, procurando
fazer algumas considerações que me parecem pertinentes, eu gostaria de contribuir da seguinte maneira. Em primeiro lugar, é lógico que nós não podemos examinar esse assunto sem considerar a necessidade que quem quer que vá gerir o Estado tenha responsabilidade fiscal, né? Houve uma evolução no que diz respeito ao exercício do poder executivo, e essa evolução necessariamente deve levar em conta o conceito de responsabilidade fiscal. Não é possível imaginar a gestão do Estado sem a premissa da responsabilidade fiscal. Mas penso que não se pode desconsiderar, como vem sendo dito nos últimos dias, a responsabilidade social. Nós temos um país que se mostra extremamente desigual, que vem sofrendo com a fome, com a desigualdade. Não há dúvida que a responsabilidade social em relação às camadas mais vulneráveis, ela é imprescindível. O grande desafio é como lidar com essa complexidade. De um lado, a necessidade de respeitar limites impostos pela responsabilidade fiscal, sem deixar de cuidar das exigências decorrentes do grito social, né? Que é um grito que ecoa muito forte, né? E trago para essa reflexão a questão do orçamento secreto. Alguns tentam mitigar este tema usando termos eufêmicos como emendas do relator, RP9, né? Pode-se usar o termo que quiser. Nós estamos falando de orçamento secreto. Este escândalo que foi revelado por Breno Pires, quando repórter do Estadão, e nós estamos falando, para que não haja nenhuma dúvida para quem está nos acompanhando, estamos falando de um contingente bilionário do orçamento público que, diferentemente daquilo que é contingenciado na saúde, diferentemente daquilo que é contingenciado na educação, no saneamento, para obras emergenciais, nós estamos falando de um valor bilionário que não é contingenciado especificamente em nenhum item do orçamento. Ele fica nas mãos do relator e esta verba é utilizada para compra de apoio político de maneira indevida, né? Eu vejo com muita preocupação articulações de bastidor e se fala à luz do dia ou mesmo na calada da noite na possibilidade da reeleição do presidente da Câmara, Arthur Lira, com apoio do presidente eleito Lula, e o tema do orçamento secreto, que Lula, em campanha, criticou, parece que não é tão grave assim, de repente. Isso é muito grave e preocupante, não é? O tema do orçamento secreto precisa ser corrigido, né? Óbvio que nós temos que nos preocupar com os vulneráveis socialmente, mas temos que nos preocupar ao mesmo tempo, e é pressuposto, com responsabilidade fiscal. Mas antes de tudo isso, nós precisamos acabar com este câncer chamado de orçamento secreto, né? Porque se nós fingirmos que esse problema não existe, este problema, esta chaga, este câncer, isto vai se voltar contra nós mesmos. Nós não podemos fingir que isso não existe. Então, nós temos que enfrentar o orçamento secreto. O novo governo precisa enfrentar o orçamento secreto, precisa eliminar isso, priorizar, sim, o enfrentamento da pobreza e da desigualdade, mas, antes disso, enfrentar com coragem e eliminar esta chaga que é o orçamento secreto. É a minha opinião. Procuradora Laura, vamos refletir sobre a necessidade, né, do cumprimento da responsabilidade fiscal, mas, como destacou o procurador Liviano, temos aí o grito social, temos a responsabilidade social também de atender aqueles mais vulneráveis.
e para isso é preciso dinheiro que não tem, fura-se teto e vai atrás, enfim, não temos dinheiro, é o tal do cobertor curto, puxa daqui, descobre de lá. Pois é, né, Mauro? É o cobertor curto que sempre houve, né? A gente sempre teve a atividade pública, sempre partiu do pressuposto da necessidade de priorização de demandas, né? A gente sempre teve, em alguma medida, lidar com isso. O problema é que nos últimos anos a coisa fugiu do controle absolutamente, né? A gente, né, eu quero registrar aqui, lembrar que nos últimos 4 anos a gente teve furos de teto aí na ordem de 795 bi, né? E a coisa foi rolando. Agora, como que se fecha essa conta? Eu, sinceramente, eu não tenho a menor ideia de como a gente vai fazer para fechar essa conta, porque realmente, de onde vai surgir esse dinheiro? O único lugar que eu acho que não pode surgir é de negociatas entre instituições, né? Então, fala-se, de um lado, uma relativização da responsabilidade fiscal, ou seja, é um desprezo, entre aspas, a todas as normas que regem a ação pública pelo Executivo. Então, vamos dar uma licença, porque também não podemos deixar de lembrar que isso aí tem relação com a legitimidade do governo eleito. Uma das grandes bandeiras do governo Lula, durante toda a sua campanha, foi o atendimento a esses programas sociais, a retomada dos programas sociais. Então, aí é uma base de legitimidade importante do novo governo, né? Agora, se para executar isso, ele vai ter que abrir mão da sua responsabilidade fiscal, e mais que isso, fazer um acordo, entre aspas, com o legislativo, como se fosse normalizar um orçamento secreto, a gente está perdendo 2 vezes, o país está sendo saqueado 2 vezes, né? Então, acho que essa talvez seja a pior alternativa possível que a gente vê se desenhando aí, essa negociata de que eu posso relativizar as normas aqui e você também pode relativizar aí em proveito desse pessoalzinho que está aqui em Brasília. É uma subversão total e absoluta de toda a lógica constitucional mais básica, né? Esquece princípio republicano, esquece princípio democrático, o controle da ação pública. E, em última análise, é como se o Congresso partisse do pressuposto de que as receitas públicas não são públicas, são deles, né? E, portanto, eles não precisam dar satisfação onde gastam, independente de serem agentes públicos ou não, eles podem, inclusive, destinar para cidades ou para alguma finalidade que não se apresenta efetiva ou que não é prioridade, a partir de toda a lógica de planejamento do nosso país. Enfim, é absolutamente periclitante. Eu não sei como é que a gente vai sair dessa, mas a gente tem que estar muito presente, tem que ter muito presente, muito claro, que o caminho que está se desenhando nesse momento, no meu modo de ver, é o pior possível. 12h27, aqui no programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, gente do MPD que fala. A gente vai passar aqui para o próximo tema, falando da Covid-19, né, minha gente? Olha, há pelo menos 3 semanas, as novas subvariantes de Ômicron, BA.5 e BQ.1, erguem uma onda de casos de Covid-19 no Brasil, que deve se estender, na mais otimista das projeções, até o começo de 2023. É o mesmo período das festas de Natal, ou das festas de fim de ano, né, no qual Ômicron tomou conta do país no ano passado, e também a mesma época em que a variante alfa do coronavírus disputou espaço com a gama surgida em Manaus no final de 2020. O fato é que, olhando para o calendário, é natural perguntar se tudo não passa de coincidência ou se há algum motivo para isso. Fábio Arcuri, por que as variantes, então, do vírus da Covid surgem ou parecem surgir agora no final do ano? É, de fato, coincidência ou há algum motivo para tudo isso ocorrer? Seu microfone fechado, Fábio. Desculpe. As variantes, elas vão continuar ocorrendo enquanto o vírus estiver transitando. E não demorará muito, eu espero que não demore muito, para que a gente volte a uma situação, ou que a gente defina a situação de Covid como uma situação de endemia, né? O vírus ele vai continuar circulando. Obviamente que quanto maior a aglomeração, mais ele circula, e quanto mais ele circula, maior a possibilidade de variantes, né? E isso é assim, isso não vai mudar. O vírus é um parasita, ele precisa
ele precisa da célula e precisa do organismo para poder, de organismos outros para poder se multiplicar. Então, ele vai se adaptando. A sorte nossa é que, em princípio, à medida que o tempo passa, duas coisas estão acontecendo. A gente está mais protegido porque algumas pessoas que tiveram Covid sobreviveram e começaram a ter, e têm, portanto, resposta celular e humoral, que é de anticorpo, contra o vírus. As pessoas se vacinaram, as pessoas continuam se vacinando e as pessoas continuam se protegendo. Quer dizer, querendo ou não, um certo número de pessoas continuam usando máscara e outras medidas preventivas. Isso tudo faz com que a circulação diminua. Mas indo direto ao teu ponto, muito provavelmente o que acontece é que você tem o inverno europeu agora com acúmulo, que as pessoas ficam mais próximas e dentro de casa. Você teve o verão europeu lá e as pessoas aqui viajam para lá e de lá trazem o vírus e vão trazendo. Então, o número de infecções, ele já... Se a gente olhar, o número de infecções ele baixou muito, mas ele sempre esteve presente. Então, o que aconteceu é que agora, eu estava vendo aqui que nos últimos 14 dias, a variação de novos casos foi de superior a 120%. Isso porque as pessoas estavam descuidadas, não necessariamente vacinadas, e, portanto, a circulação do vírus e a proximidade das pessoas leva ao aumento desse caso. E aí faz com que a Anvisa, Ministério da Saúde, tomem as providências devidas para conter o aumento desproporcional dessa infecção, né? Então, eu não acho que é uma coincidência, mas eu acho que é simplesmente um fluxo mesmo, como aconteceu. Quer dizer, quando aconteceu na Europa, na Itália, que foram os primeiros casos, não demorou muito para o primeiro caso chegar aqui no Brasil. Eu não sei se vocês se lembram, um indivíduo, uma pessoa que estava na Itália veio para o Brasil, um brasileiro que estava na Itália voltou ao Brasil, e aí, claro, começou a infecção de e aí não precisamos contar a história que aconteceu em 2020. Então, pode ser uma coincidência, mas está muito mais atrelado a número de pessoas, conjunto de pessoas, a possibilidade das pessoas estarem juntas no verão, lá na Europa, a gente viaja para lá, vem para cá, infecciona, vai indo, está infectado. Aí, quando chega agora no verão, estamos todos juntos, a gente começa a relaxar, está calor e tal, começa a aumentar o número de casos. Eu acho que, e de novo, não há surpresas. Máscara e vacinação. Então, vacinação. Agora, vamos combinar, né? O chamamento para vacinação não está ocorrendo. Tem gente que está pensando na quinta dose, que é o nosso caso, e tem gente que sequer saiu da primeira. A gente vive falando a respeito disso aqui. Aliás, quando a gente fala da quinta dose, é porque a gente está na quarta, que é a segunda dose de reforço daquelas duas primeiras, né? Eu brinco que o vírus e a doença ela não tem partido político, né? Então, independente da gente estar mudando de partido político, mudando de governo, o vírus ele continua na mesma tocada. Ele não votou, ele não se importa com nada disso. Então, a gente tem que insistir nos programas de vacinação. Eu espero que o novo governo tenha uma postura diferente no quesito vacinação, me refiro aqui exclusivamente no quesito vacinação, e que a gente possa amplificar e ampliar essa campanha de vacinação. Basta ver o exemplo assustador que foi com a polio. Eu sei que não é a pauta, mas só como exemplo, né? Quantos anos a gente não ouvia falar em polio e recentemente a gente começou a ouvir falar desses casos. Isso é reflexo de uma postura anti-vacina ou negacionista, chame como quiser. Então, eu espero que isso, para um país que tem um programa de vacinação fantástico, exemplo no mundo, então, eu espero que isso acabe, ou pelo menos diminua bastante, e que as pessoas continuem se vacinando, e, por favor, façam uso de máscara para que a gente volte a níveis mais aceitáveis de casos. Agora, 27 minutos para 13h, a gente vai fazer uma parada breve aqui, mensagem nessa edição aqui do programa Gente que Fala, Gente do MPD que Fala, mensagem aqui do nosso apoiador, a gente já volta na sequência com os próximos assuntos. Até já.
Os melhores trabalhos de comunicação nunca abrem mão de um excelente instituto de pesquisas. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Na sua próxima pesquisa, se eu fosse você, chamava Orbis. Até porque o sucesso é consequência direta da informação que você tem e o que você faz com ela. Faltando 26 minutos para 1 da tarde, agora estamos de volta. Programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, é o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. Vamos aqui falar sobre o nosso próximo tema. Os grupos temáticos da transição de governo entregaram ontem os primeiros relatórios de trabalho da equipe do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Só que o gabinete de transição vetou a divulgação de relatórios elaborados pelos grupos técnicos. A justificativa dada é de que os documentos contêm informações sensíveis repassadas por ministérios e órgãos de controle. Procurador Liviano, olha, os relatórios têm como objetivo, apresentar análises prévias das áreas do governo Bolsonaro, sugestões para as mudanças nas estruturas governamentais e revogação de atos. Então, qual que é a implicação do fato do gabinete de transição ter vetado a divulgação desses relatórios elaborados pelos grupos técnicos? Zé, isso realmente chama atenção e nos mostra que nós temos muito a caminhar em relação a essa necessária cultura da transparência. Eu, se tivesse poder de decisão, eu daria ampla publicidade a esses elementos, Mauro. Eu acho que nós precisamos dar conhecimento à sociedade pleno, até porque eu gosto sempre de lembrar isso. O Brasil é signatário do Pacto dos Governos Abertos, e nesse momento em que isso ocorreu, em 2011, o Brasil assumiu compromissos perante o mundo de ser referência internacional em matéria de transparência. Então, nós devemos dar exemplo em matéria de transparência, em matéria de publicidade. Quanto mais, melhor. Quanto mais nós nos notabilizarmos por transparência, nós estaremos cumprindo um dever que assumimos perante a comunidade internacional ao lado de países como Estados Unidos, Grã-Bretanha, África do Sul, México, Filipinas, Indonésia, neste sentido. De todo modo, pelo que a imprensa andou divulgando, algumas questões que foram colocadas ao longo dos trabalhos do grupo de transição, fala-se na recomposição do orçamento de universidades e institutos federais na área da educação, e isso me parece de extrema importância. Se existe alguma prioridade no país, é a prioridade da educação. Nós precisamos fazer uma verdadeira revolução na educação nas próximas décadas para empoderar as pessoas, as próximas gerações, pela educação, para que minimizemos as desigualdades. A grande transformação que nós estamos fazendo no Brasil é pela educação. Além disso, na área da transparência, integridade e controle, falou-se sobre a suspensão dos sigilos de 100 anos impostos pelo atual presidente e a apresentação de projetos para aperfeiçoar mecanismos de controle e combate à corrupção nas estruturas do governo federal e estaduais. Eu penso que isso é de extrema importância. Venho falando sobre a oportunidade que o atual governo tem de comandar a construção de uma efetiva política pública anticorrupção que o Brasil não tem. Então, eu penso que isso é importante, assim como na área ambiental, a reativação do Fundo Amazônico, recomposição do Conselho e Fundo de Representantes da Sociedade Civil, na área das mulheres, a necessidade de investimento para a Casa da Mulher, a retomada do programa
Mulher Sem Violência, e assim por diante. Eu não quero me alongar mais para ouvir os demais, só mais um comentário aqui. Há uma especulação muito grande em relação ao número de ministérios, né? Como nós temos a expectativa de que haverá um governo em que teremos aí uma espécie de frente democrática, em que quadros como Simone Tebet, o próprio vice-presidente Geraldo, especula-se que ele pode ser ministro, eventualmente até ministro da Fazenda, poderão integrar o governo, né? Então, isso necessariamente fará com que tenhamos um aumento do número de ministérios. Isso necessariamente não é uma coisa ruim. Pode ser bom, dependendo do desenho que se faça e de cada situação específica, de cada decisão específica. Eu, por exemplo, tenho defendido e escrevi a respeito disso, que não haja cisão no Ministério da Justiça e Segurança Pública. Estes assuntos estão conectados e precisam ser mantidos sob o mesmo comando, né? Então, eu entendo que o vetor político, a acomodação política, ela precisa ser trabalhada de maneira criteriosa para que não sejam sacrificadas as políticas públicas, né? Está aí o doutor Fábio Arcuri, que domina o campo da saúde, um campo importante, por exemplo, né? Tudo isso precisa ser trabalhado com extremo cuidado. Nós estamos ainda vivendo consequências do drama da pandemia, tudo isso precisa ser muito bem dosado. O Brasil, segundo o Instituto Lowy, teve a pior gestão da crise da pandemia dos 98 países examinados. Então, nós precisamos juntar os nossos cacos aí, depois deste governo, e ver como é que nós nos conduzimos. Isso é muito importante. Sim. Sobre esse aspecto do surgimento de novos ministérios, abordado pelo procurador Liviano, doutora Marta Geller, uma das propostas é justamente a separação em dois ministérios, Trabalho e Emprego e Previdência, um formato que já existiu no passado recente. Qual que é a sua avaliação? É muito importante que a gente restabeleça aí o Ministério da Previdência, né? Porque o que aconteceu com o desmantelamento do Ministério do Trabalho e da Previdência no governo atual que está finalizando agora? Nós temos 50 milhões de segurados aguardando decisões administrativas, né? Junto ao INSS, não só de requerimentos iniciais pleiteados, mas também aguardando recursos serem examinados e tudo mais. Foi implantado recentemente um sistema informatizado de robôs que fazem essa análise preliminar, e o que a gente viu foi que não funcionou muito bem, né? Então, não que a gente vá evitar que esses robôs estejam aptos e continuem fazendo esse trabalho, mas a gente tem que aumentar concurso público, a gente tem que reestruturar o Ministério da Previdência para a gente ter prestar um trabalho eficiente, né, de qualidade, e que o segurado que paga suas contribuições, o empregador que recolhe os tributos em dia, ele consiga que o cidadão tenha acesso a esse sistema, a essa prestação de serviço, né? Isso é fundamental, é importantíssimo. Agora, fazer novas reformas virão, né, Mauro? Com certeza virão. Agora, extinguir todas as reformas que aconteceram, isso eu acho que é uma promessa que esse governo que agora vai assumir fez, mas que acho difícil que você desestruture também aquilo o que tem que aprimorar, né? Estão falando dentro desse relatório apresentado pelo governo de transição, existe também a questão da carteira verde e amarela, né? A carteira verde e amarela está na pauta aí, eles querem botar uma pá de cal em cima, porque foi uma tentativa do governo atual de conseguir com que jovens de 18 a 29 anos conseguissem o primeiro emprego, né? Mas, realmente, precarizar muito a relação de trabalho. Por quê? Porque havia de novo, aí,
veja só, isso é interessante a gente abordar. Nessa carteira verde-amarelo, o empregador ficava livre da contribuição patronal, mas o empregado, esse de 18 a 29 anos, que estava pegando seu primeiro emprego, ele pagava a parte dele de contribuição social, quando, na verdade, você tem que privilegiar a parte mais fraca da relação, né? O empregador, ele já está pagando menos salário fora do piso salarial sindical, né? Então, já existe um enfraquecimento também, uma tentativa desse governo de enfraquecer a entidade sindical, né? Enfim, então, vai haver mudança? Vai, mas a gente tem que ver também que nós estamos numa crise, que a gente tem que continuar privilegiando a contratação desses jovens, então tem que ver que forma que a gente vai dar, que formato que vai se dar a esse tipo de contratação, Sim. né? Porque o que a gente viu também foi que as pessoas deixaram de ser fichadas, né? Elas falam, eu não estou fichada, eu não tenho a minha carteira de trabalho assinada, eu constituí uma MEI, então elas viraram microempreendedores individuais. Então, o que se fala muito de regulamentar o trabalho intermitente, que veio com a Covid, que as pessoas, então, elas deixam de ter jornada fixa e salário fixo, isso tudo precarizou a relação de trabalho. Mas a gente tem que lembrar que a gente não pode isentar o empregador de contribuições e continuar exigindo a mesma contribuição do empregado, que é a parte mais frágil. Então, se a gente quer fazer uma reforma aí tributária decente, a gente vai ter que avaliar quem que tem que pagar mais imposto. Quem ganha mais vai pagar mais, quem ganha menos vai pagar menos. Outra questão aí que eu vi nesse relatório que eu queria falar, que tem a relação com a área da Previdência também, é a questão de criar um Ministério separado dos Direitos Humanos para as mulheres. Não sei se é o caso, se vai ter dinheiro para isso, mas a gente não pode esquecer que agora, recentemente, tem uma análise das condições de vida da população brasileira feita pelo IBGE. Se você quiser consultar, se o ouvinte quiser consultar, está na biblioteca.ibge.gov, você vai lá, você vai ver a análise das condições de vida do brasileiro em 2020. E você vai ver que, se você comparar a renda das mulheres com a renda dos homens e os cargos de direção, número de cargos de direção que as mulheres ocupam comparados com homens, e dentro das mulheres ainda a gente vê a diferença. A gente vai ver uma diferença muito grande, né? Você tem poucas mulheres ocupando cargos de direção, você vê entre as mulheres negras, o número diminui ainda mais. Se você for ainda comparar isso, tem um trabalho de uma pesquisa que levantou quantos advogados e advogadas mulheres negras existem contratados em escritórios de advocacia, em bancas de advocacia no Brasil. Você vai ver que tem menos de 1% de mulheres negras trabalhando como advogadas nesses escritórios, e menos de 10% dos estagiários são negros e são mulheres negras. Sim. Então, assim, a gente tem uma desigualdade muito grande no Brasil, e aposentadorias, as mulheres pobres, mais pobres, elas não conseguem atingir nem a carência de 180 contribuições, Mauro, para se aposentarem por tempo de contribuição ou por idade, porque elas simplesmente trabalham em condições degradantes mesmo, sem registro em carteira, sem recolher, sem ter, em vez de pôr a comida, em vez de recolher a previdência, vai pôr a comida na mesa para alimentar a família. Olha, doutora Marta Geller, para continuar aqui com a sua análise no próximo tema, meio-dia e 47 agora, o Supremo Tribunal Federal recomeçou ontem o julgamento sobre a chamada revisão da vida toda do INSS. A análise estava em plenário virtual em março, com placar fechado de 6-5 a favor de aposentados e pensionistas, quando um pedido de destaque do ministro Nunes Marques zerou a votação e a levou para o plenário físico. E ontem, o ministro Nunes Marques reapresentou o voto contra a revisão da vida toda. O julgamento foi suspenso e deve ser retomado hoje. A gente está tratando do seguinte tema, doutora. Hoje, os benefícios do INSS estão calculados com base nas contribuições de 1994 para cá. Ou seja, a ideia é pegar toda a história de vida de cada um para fazer o cálculo deste benefício, o que pode ser vantajoso para alguns e desvantajoso para outros. É disso que se trata a votação, correto? Isso mesmo, Mauro. Vai depender da pessoa ter tido contribuições
boas contribuições, portanto, muitas vezes a pessoa começa bem na sua histórico de trabalho, né? Ela começa bem, está bem empregada, recebendo bom salário, e, de repente, ela acaba não tendo as mesmas oportunidades de emprego e acaba tendo contribuições menores ao longo da vida. E, na hora de ser feito o cálculo do benefício dela, só vão ser considerados pela lei hoje as contribuições, a média, né, das contribuições que ele fez, dos salários, das remunerações dele, de julho de 94, que é a data do Plano Real. Para facilitar o cálculo, o legislador, então, de 99, fixou como termo inicial para fazer essa média, julho de 94. Foi isso, basicamente, o critério foi esse utilizado pelo legislador de então. E o que aconteceu? A Constituição Federal ela foi alterada em 98 com a emenda constitucional número 20, que antes era feito o cálculo dos últimos 36 meses, né? Então, os últimos 36 meses é que eram considerados no cálculo. A reforma da emenda 20 tirou essa forma de cálculo do texto constitucional e jogou para a lei ordinária. A lei ordinária, em 99, falou, não, então vão ser julho de 94 em diante, e colocou uma regra de transição que permite o melhor benefício para o segurado. Então, por isso é que a gente fala da revisão da vida toda, com base nessa regra de transição, garante-se ao segurado a possibilidade de fazer esse cálculo. Por quê? Porque tem um princípio constitucional, e isso todo mundo tem que saber, que o segurado ele tem direito ao melhor benefício possível. Se você tem a possibilidade de garantir a esse segurado o melhor benefício, então esse direito tem que ser pleiteado pelo segurado e garantido pelo INSS. E Agora, a gente espera que o Supremo consolide isso, né, Mauro? É um número restrito, né? Que você quer saber o número restrito de pessoas que vão ter direito a esse benefício. Não, que a gente ainda não sabe o que vai acontecer, como é que o Supremo vai julgar essa questão. No plenário virtual, os aposentados e pensionistas tinham sido favorecidos, mas agora no plenário presencial a gente vai ter que observar o resultado, até porque não está mais presente o ministro Marco Aurélio Mello, né? Agora, no lugar dele, o ministro Nunes Marques. Enfim, toda essa composição pode alterar a situação lá do entendimento dos ministros. Agora, mesmo sem a votação ocorrer, sem uma decisão final do Supremo Tribunal Federal, aposentados e pensionistas podem ajuizar a ação requerendo essa revisão da vida toda? Eles podem ajuizar, mas eles devem ter o cuidado de fazer o cálculo antes, né? É um cálculo simples, tem vários sistemas de cálculo que fazem isso. Contadores, advogados especializados podem fazer simulação. A simulação é feita e aí a pessoa entra com a ação. O processo fica suspenso porque tem o julgamento pendente, que é um tema que é vinculado, todas as decisões das ações que estão em trâmite na Justiça hoje ficarão atreladas a esse julgamento do Supremo Tribunal Federal de hoje à tarde. Então, é isso que vai acontecer. Não adianta... O processo, quem tem ação já ajuizada está garantido, porque se for favorável, esse processo vai ter o mesmo destino que a decisão de hoje à tarde. Quem ainda não ingressou, pode ingressar, mas tem a questão da decadência. Você tem um prazo de 10 anos, contados da data da concessão do seu benefício, para ingressar com a ação revisional. Então, passou de 10 anos, então a pessoa que se aposentou de 1º de dezembro de 2012 em diante, até novembro de 2019, que é a data da emenda constitucional, a última reforma, é só esse intervalo de tempo que pode ter direito, tem a perspectiva de ter direito, vai depender do cálculo aritmético ser favorável, e também tem que ter prova, né, Mauro? Você tem que provar que você teve remunerações melhores, vai ter que juntar a carteira de trabalho com as anotações da remuneração, carnês de contribuição que comprovem os recolhimentos maiores, enfim, documentos que comprovem. Agora, pessoal, 7 minutos para 1h, eu vou aqui entrar com as perguntas da nossa audiência. Fábio, a Daniela Neves no Instagram pergunta, ela diz assim, hoje é o Dia Mundial da Luta contra a AIDS, e na sua opinião, por que o número de infectados pelo HIV voltou a crescer nos últimos anos? Bem breve, Fábio, para a gente ter aí a sequência das perguntas para os demais. Simplesmente pelo fato de que as pessoas deixaram de se cuidar, né? O vírus é um vírus também, como o outro, né? Bom, não são vírus similares, mas é um vírus. E ele continuou circulando, as pessoas se descuidaram e houve um aumento
eu estava até vendo isso ontem, um aumento significativo em várias regiões do Brasil, né? E não adianta, é prevenção. No caso, claro, hoje os tratamentos e as políticas todas de tratamento que o governo tem, e de fato o Brasil, de novo, é outro exemplo nessa área, mas é muito melhor você não se contaminar. Portanto, é melhor seguir a cartilha de prevenção. No caso de AIDS, preservativos. Sim. Rodrigo Monteiro no Facebook, procuradora Laura, pergunta por que tanta polêmica em torno do Smart Sampa, que pretende instalar 20 mil câmeras com reconhecimento facial na cidade? Bom, Rodrigo, tudo bom? Obrigada pela sua pergunta. Realmente é um assunto bastante polêmico, inclusive essa questão já foi submetida ao judiciário por diversas oportunidades, inclusive com relação ao metrô. E, na verdade, Rodrigo, eu acho que tem uma razão de ser, né, essa discussão, essa celeuma toda em cima do tema. Primeiramente porque quando a gente está falando em reconhecimento facial, a gente está falando em dados pessoais, né? O rosto da pessoa faz parte aí de um patrimônio individual que tem que ter alguma garantia, aliás, goza de uma garantia constitucional. A partir do momento que a gente tem robôs que fazem a leitura, né, dessa face, essa leitura implica em captação, como eu disse, de dados pessoais muitas vezes sensíveis. Questão número 1, para que esses dados vão ser utilizados, né? Questão número 2, que se discute também, muitas vezes se tem até uma possibilidade de vieses, né? Como são máquinas que fazem essas leituras, a gente fala até em preconceito algoritmo. Então, pode haver aí algum viés que deturpe as informações ou deturpe alguma espécie de estatística ou estudo que se faça a partir desses dados coletados. Uma outra questão que se levanta, em princípio, esse reconhecimento facial seria com vistas a controlar uma questão de segurança. Coloca-se a possibilidade, inclusive, de localização de pessoas que estivessem foragidas da justiça, por exemplo. Será que não haveria um desvio de finalidade aí, né? Uma pessoa que está transitando no metrô, de repente está sujeita a ser reconhecida e um instrumento que não foi desenvolvido para tanto poderia estar desenvolvendo, entre aspas, aí, de certa forma, uma atividade policial, bem entre aspas. Então, realmente tem uma série de questões de proteção de dados pessoais, de preservação da intimidade, que realmente devem ser levadas em consideração e que até então vinham sendo prestigiadas pelo judiciário. A gente teve uma mudança aí nessa visão, mas é muito assunto, é uma discussão bastante profunda. Procurador Liviano pergunta aqui do seu Jaime do Jardim Bonfilholi, ele sempre aqui nos questionamentos, gosta das suas análises, das suas abordagens. Ele quer saber a sua avaliação sobre a atuação da Defensoria Pública Paulista. Eu sou um fã da Defensoria Pública, né? Eu, do meu ponto de vista, quero ver a Defensoria Pública cada vez mais forte e penso que é extremamente importante a presença da Defensoria Pública, não só na defesa das pessoas individualmente pobres, vulneráveis, mas também em relação a outros interesses num âmbito maior, né? Então, eu penso que a Constituição de 88, quando criou a Defensoria Pública, subiu um degrau, estratificou uma instituição extremamente importante para que a cidadania se fortaleça. Minha avaliação é positiva, vejo defensores fazendo um trabalho extremamente importante e que cada vez a defensoria esteja melhor aparelhada para cumprir mais e melhor o seu trabalho, que é extremamente importante do ponto de vista social, para que o acesso à justiça esteja cada vez mais assegurado. Doutora Marta Geller, no YouTube, a Patrícia Xavier pergunta o seguinte, ela faz um relato aqui, primeiramente. Ela conta que a mãe dela, no mês passado, veio a falecer no mês passado, no dia 18 de novembro, então, ela tinha a mãe dela tinha dois benefícios do INSS, uma pensão por morte, porque ela era viúva, e uma aposentadoria também, aposentadoria propriamente dela. E, evidentemente, esse benefício foi cessado no dia da morte, no dia 18 de novembro,
ela ouviu dizer que a família tem direito a receber os 18 dias do mês de novembro até o momento em que foi cessado o benefício. Isso é possível? Como é que faz? É possível, é devido, porque ela estava viva e ela era titular dos 2 benefícios. O que acontece é que hoje os sistemas se comunicam, então o registro de óbitos comunicou ao INSS, que por sua vez suspendeu o pagamento. Se esse pagamento foi suspenso antes do crédito, né, desses 18 dias, o que acontece geralmente é que não dá tempo hábil para que o INSS faça o pagamento proporcional. Então, geralmente, eles pagam o mês inteiro e, quando há comunicação, eles bloqueiam e o pagamento não é efetivado. O que ela tem que fazer é formular esse pedido administrativo junto ao INSS. Ela vai ter que apresentar lá a certidão de óbito, onde vai constar o nome de todos os filhos, né? Os irmãos dessa nossa ouvinte vão estar, né, constando na certidão de óbito. Então, são eles os titulares desse direito, e vai ser dividido igualmente entre todos, né, em partes proporcionais. Então, todos têm que fazer o requerimento administrativo, pode representar por um só, se houver inventário, o inventariante pode fazer o pedido, e esse valor vai ser pago, sim, ao espólio. E se não tiver inventário, vai ser pago individualmente para cada um na proporção dividido rateado, né, proporcionalmente Sim. entre eles. E esse formulário de requerimento, então, isso obtém onde? Liga para o INSS, 135, obtém pelo site? 135 você pode agendar por lá, ou comparecer em qualquer agência da Previdência, ou fazer pelo site, né? Mas para isso, existe a lei de proteção de dados e tudo mais, então, para você acessar o site para fazer esse pedido, teria que ser pelo meu INSS da segurada falecida. Como nós temos lei de proteção de dados hoje, a gente não vai aconselhar ela a usar uma senha do segurado que faleceu, né? Então, ela não vai ter acesso para fazer o pedido por ali. O que ela deve fazer é comparecer pessoalmente a uma agência do INSS para formular o pedido, apresentar RG, CPF, comprovante de residência, certidão de óbito da mãe, inclusive se a mãe era casada, certidão de óbito do marido que faleceu, mostrar que não tem nenhum titular habilitado na pensão por morte da mãe, né, porque a mãe tinha aposentadoria, então ela poderia, em tese, gerar uma pensão, não tem um filho menor incapaz, que é o titular desse benefício, porque se tem, Mauro, aí muda. Quando tem uma pessoa habilitada na pensão, quem vai receber os atrasados do benefício anterior é essa pessoa que está habilitada na pensão. Na ausência desse titular habilitado, é que vai ratear entre os... aí usa a lei sucessória, né, do direito de família. Pessoal, nosso tempo esgotado, vamos pôr um ponto final nessa edição do programa Gente que Fala de hoje, quinta-feira, gente do MPD que Fala, sempre parceria nossa com o Movimento Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. Estiveram com a gente hoje Dr. Roberto Liviano, procurador de Justiça, escritor, palestrante, presidente do Instituto Não Aceito Corrupção e vice-presidente do MPD, doutora Laura Barros, procuradora do município de São Paulo, professora universitária, doutora Marta Geller, advogada previdenciária, comentarista do programa Linha Direta com a Justiça da Rádio Bandeirantes, o farmacêutico Fábio Arcuri, presidente do Conselho de Administração da CBDL. O programa Gente que Fala, realização da ABCOM, na técnica do AltV, o Sérgio Oliveira. Valeu, Sérgio, aí pelos trabalhos. Apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, na AltV, a direção-geral do jornalista Alberto Luchetti, e você aí do outro lado, o espectador, internauta, a razão da nossa presença aqui todos os dias. A gente volta a se falar amanhã, ao vivo, a partir do meio-dia, aqui pela AltV e também pelas redes sociais. Tchau, abraço a todos.